Afinal, o que a FIFA diz sobre o Mundial do Palmeiras, que o Palmeiras pede que seja reconhecido como Mundial, a Copa Rio de 1951. Você conhece o dossiê que o Palmeiras enviou para a FIFA lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, pedindo o reconhecimento daquele campeonato realizado em São Paulo e no Rio de Janeiro como Mundial de Clubes? E o tal do fax, que hoje virou meme, né? Os torcedores rivais dos palmeirenses brincam com esse envio de fax. Como foi os bastidores desse envio desse fax pela FIFA para o Palmeiras? É o que o Explica aí Riso dessa semana vai contar um pouquinho para vocês. E fica até o final do vídeo, porque vai ter um bastidorzinho bem legal sobre o dia. É algo que eu, enfim, presenciei na época e nunca escrevi e nunca falei, nunca contei para ninguém. E eu vou revelar aqui, contar um pouquinho desses bastidores no vídeo aqui dessa semana. Pois é, pessoal, no próximo final de semana começa o Mundial de Clubes, eu gosto de chamar de Super Mundial de Clubes, a FIFA quer que se chame de Copa do Mundo de Clubes, assim os detentores de direito estão chamando, mas enfim, é o Mundial turbinado com 32 participantes, e teremos a presença de 4 clubes brasileiros, o Brasil será o país com mais representantes, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Palmeiras vão viajar, já estão viajando aos Estados Unidos para participar dessa competição contra poderosos clubes europeus como Real Madrid, Manchester City, PSG, entre outros. E como se fala em Mundial, a gente lembra do pedido do Palmeiras, no início ali dos anos 2000, para a FIFA reconhecer a Copa Rio de 1951 como o primeiro campeonato mundial de clubes. Né? A gente tem que entender todo o contexto histórico desse pedido do Palmeiras, e foi feito um dossiê, o Palmeiras elaborou um dossiê que foi enviado à FIFA. Um dossiê com 123 páginas e muito bem feito. Né? Historicamente, a pesquisa foi muito bem feita, foi feita com metodologia de pesquisa, metodologia que são usadas na realização de trabalhos em universidades. E a gente tenta explicar aqui um pouquinho que essa também como foi enviado esse dossiê, como foi feito o envio desse dossiê, como foi produzido esse dossiê e por que a relação da FIFA é essa montanha-russa com relação a esse Mundial do Palmeiras. Pois bem, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, esse é o dossiê, Copa Rio, campeão, 1951. Foram produzidas algumas dezenas desse dossiê. Por que eu tenho um? Porque na época eu era setorista do Palmeiras pelo Diário Lance. Então eu acompanhei de perto, desde o início de todo esse processo do Palmeiras para tentar o reconhecimento dessa Copa Rio. E começou, daqui a pouco eu vou mostrar detalhes aqui do dossiê para vocês, mas vou contextualizar um pouquinho. No início dos anos 2000, a FIFA criou seu Mundial de Clubes. Em 2000 foi realizada a primeira edição organizada pela FIFA. A gente tinha a Copa Intercontinental, aquelas partidas, primeiro ida e volta, depois no Japão, entre o campeão europeu e o campeão da Libertadores da América do Sul, mas era organizado pela UEFA e pela Conmebol, e depois no Japão também com o patrocínio de uma empresa. Em 2000, a FIFA resolveu criar o seu Mundial, foi realizado no Brasil, o Corinthians foi campeão, na final contra o Vasco, aquela final do Maracanã. E aí o Palmeiras deveria ter disputado, ou poderia ter disputado esse Mundial de 2000, porque o Palmeiras era o atual campeão da Libertadores. O Palmeiras ganhou a Libertadores em 1999. Foi o Vasco, que era o representante como campeão da Libertadores, foi o Vasco. O Corinthians entrou como representante do país sede, é bom lembrar isso, eles eram o campeão brasileiro. Entrou o Vasco, num acordo ali para ter um time do Rio, um time de São Paulo, a realidade é essa. Então, assim, os organizadores queriam ter um time carioca e fizeram um acordo com o Palmeiras. Palmeiras, você não vai jogar esse, mas em 2001, na segunda edição desse Mundial, que vai ser na Espanha, estava até marcado na Espanha, tinha até divisão de grupos, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver a divisão dos grupos aí e tudo mais, o Palmeiras, os times que iam enfrentar e tal. E o Palmeiras jogaria em 2001. Jogou? Não jogou. Por que não jogou? Porque a empresa que organizaria a competição para a FIFA, uma empresa chamada ISL, uma empresa de marketing esportivo, faliu, não conseguiu organizar o campeonato. A FIFA só voltou a organizar seu Mundial em 2005, já com um formato diferente, né? O São Paulo foi campeão, o Inter foi campeão, o Corinthians foi campeão em 2012. Um formato que reinou aí, foi feito até 2023. Em 2024 já foi um formato um pouquinho diferente. E a partir de agora, em 2025, nós vamos ter esse Super Mundial a cada 4 anos e anualmente um Intercontinental num formato parecido com o do Mundial anterior lá no final do ano. Em 2001, o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, torcedores, todo mundo foi muito frustrado porque não pôde jogar um Mundial lá que ia ser realizado na Espanha, na sequência do de 2000.
e começou dentro do clube um movimento para pedir o reconhecimento de 1951 como o primeiro campeonato mundial de clubes. Esse movimento foi feito principalmente pelo Roberto Vicente Friso, né, que falecido, saudoso Roberto Vicente Friso, ele morreu em 2023. Ele foi vice-presidente do Palmeiras depois, comandou o futebol do clube por algumas vezes, né? O saudoso Friso, ele começou esse movimento e ele organizou toda essa pesquisa que ficaria pronta em 2006. Em 2001 começou esse movimento, se fortaleceu em 2004 até 2006, quando o dossiê ficou pronto e foi enviado à FIFA. Né? Poucos exemplares. E o dossiê, ele tem aqui diversas partes. Você tem, por exemplo, partes em que tem ex-jogadores, né, ex-jogadores que participaram da competição pelos outros participantes. Foram times de 7 países que participaram dessa competição, né? Então você tem recortes de jornais de vários países, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem recortes de jornais da época de vários países, né, falando da competição. Né? Tinha times da Itália, jogadores da Itália, time da Áustria, time da antiga Iugoslávia, time do Uruguai, time de Portugal, time da França, né? Palmeiras e Vasco jogaram pelo Brasil, né? Foram 8 participantes. Né? Você tem também aqui como foram escolhidas as equipes, né? Você teve equipes que acabaram não vindo, o Milan, por exemplo, não veio. Você teve o Tottenham, que era campeão inglês, não veio. Né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de 1951, né? É muito difícil o deslocamento dessas equipes para cá, e aí foram substituídos por equipes fortes também, né? Enfim, equipes da França e tal. A Iugoslávia tinha um futebol muito forte nessa época. Nós temos também ex-jogadores aqui, ó, que participaram da competição, né? Foi feito todo um trabalho de pesquisa, com entrevistas, com tudo para tentar convencer a FIFA de que era o Campeonato Mundial de Clubes. É um trabalho extenso, está aqui nas 4 línguas oficiais da FIFA, espanhol, alemão, inglês e francês, depois no final também tem tudo escrito em português, mas ele se baseia basicamente em 2 principais argumentos para a FIFA. Um é que foi feito um critério técnico, né? Os times não foram convidados para a Copa Rio, apesar de ser um torneio organizado pela CBD, que era a CBF da época, e pela Prefeitura do Rio, depois com a ajuda também de São Paulo, né, porque teve jogos em São Paulo, foi feito um critério técnico. Então foram equipes campeãs nos seus países, né, não foi simplesmente convite, foram equipes campeãs para os seus países, ou seja, houve um critério técnico, né, que é usado hoje para classificar para o Mundial. Mas o principal argumento foi a presença no Brasil, durante o evento, e da organização durante o evento de Ottorino Barassi. Quem foi Ottorino Barassi? Era o secretário-geral da FIFA na época. Né? O presidente da FIFA era o Jules Rimet, que dava nome àquele troféu que o Brasil ganhou, né? Em definitivo, em 1970, depois foi roubado no início dos anos 1980 e derretido e virou Urban, enfim, essa é outra história. E o Ottorino Barassi, ele foi presidente da Federação da Itália, organizou a Copa de 1934, que foi na Itália. Ele participou da organização da Copa do Mundo de 1950, um ano antes de 51, que foi no Brasil, e participou da organização, apesar da FIFA não ter organizado a Copa Rio de 1951, o Barassi não só organizou, como esteve no Brasil durante a participação. Aqui tem uma foto, dá para vocês verem o Barassi, né? Esse homem aqui que está com um círculo, e aqui ele está participando de uma reunião para falar da Copa Rio de 1951. E esse era o principal argumento do Palmeiras. Olha, o secretário-geral da FIFA participou da organização e veio ao Brasil durante a competição, prestigiando em nome do presidente da FIFA na época, o Jules Rimet, autorizaram toda essa questão da participação das equipes e tudo mais. Esse dossiê aqui, ó, foi enviado para a FIFA, isso em 2006. O que aconteceu a partir daí? Em março de 2007, a FIFA enviou um fax, um documento. Naquela época era fax, já existia e-mail, mas a FIFA ainda enviava fax, tá? Avisando que aceitava os argumentos do Palmeiras e que o Palmeiras era de fato, e que considerava a Copa Rio de 1951 de fato como o primeiro campeonato de clubes organizado mundialmente. Esse documento foi enviado para a FIFA, que repassou para o Palmeiras. Isso em março. O documento, o fax, vai aparecer aqui, em algum lugar aqui, o fax é datado de 9 de março de 2007 e assinado por Urs Linz, que era o secretário-geral na época da FIFA. O Palmeiras fez um evento no dia 30 de março de 2007 para anunciar que tinha recebido o fax. E aí vou contar a história de um bastidor, porque eu estava fiz a cobertura desse evento, e o Palmeiras reuniu jornalistas e alguns convidados na sala de troféus do antigo Estádio Palestra Itália,
ali onde está o Allianz Parque hoje, para os mais novos, mas tinha uma sala de troféus ali no antigo Palácio Itália, e reuniu ali jornalistas e convidados. Eu cheguei, e junto com um colega meu da imprensa, não vou citar o nome aqui, fomos conversar com um assessor, na época o presidente do Palmeiras era o Afonso de la Mônica, né? Um sujeito muito formal, um sujeito que acompanhava os jogos ali de terno e gravata, mesmo em dias muito, muito, muito quentes aqui no Brasil e tudo mais. A gente foi conversar porque a gente queria entender qual documento o Palmeiras tinha, o que a FIFA não estava muito claro. Já tinha saído algumas notícias de que a FIFA havia considerado, havia mandado um documento, mas não estava muito claro. E ele mostrou pra gente um documento, né? Um fax. Só que esse fax que ele mostrou pra gente tinha sido enviado pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. Aí eu olhei pra cara do meu colega olhou pra minha cara e a gente falou pro assessor do Delamônica, olha, vocês não têm o documento da FIFA? Não, nós temos o documento da FIFA, mas o Delamônica acho que vai passar por cima da CBF, não quer passar por cima, né? O Delamônica é aquele sujeito formal, né, que entende de hierarquia e tudo mais. O que acontecia? A FIFA não podia ter mandado diretamente para o Palmeiras. A FIFA até hoje, mas hoje, obviamente, por e-mail, ela manda para. Vai notificar algum clube, ela manda para a federação, né? Para a confederação, que depois a confederação notifica o clube com o documento dela, enviando com cópia o documento da FIFA. E foi o que foi feito dessa vez. Foi enviado um fax da FIFA para a CBF, e depois um fax da CBF para a FIFA com o documento da FIFA e um documento da CBF. E o Delamônica queria mostrar o documento da CBF. Agora, vocês imaginam que os jornais diriam no dia seguinte se aparecesse um documento da CBF falando que o Palmeiras era campeão mundial em 1951, que a Copa Rio era considerada um torneio mundial. Se hoje já tem gozações, já tem memes, já tem piadas, ia ser maior ainda. A gente falou pro Pires, olha, convence o Delamônica a mostrar o da FIFA, né? Todo mundo quer ver o da FIFA. E aí, no final, ele foi convencido e foi divulgado da FIFA, o documento que a gente mostra aqui. A partir daí, a FIFA se cria uma montanha-russa, né? A FIFA vai e volta em muitas questões com relação a essa questão do Mundial. A gente tem que entender também o lado político dessa história. Em 2007, o Brasil foi indicado para a sede da Copa do Mundo em 2014, foi em outubro. Então a FIFA queria ter um bom relacionamento com o Brasil e com políticos brasileiros, né? E na época de 2005 a 2007, o presidente da Câmara dos Deputados era o Aldo Rebelo, que é palmeirense fanático. Ele fez também muito ali campanha, muito lobby ali, né? Enfim, na época ele era um político importante, né, presidente da Câmara. Com relação a isso também, a FIFA queria ter um bom relacionamento com políticos brasileiros, porque o Brasil seria indicado alguns meses depois como sede da Copa. E no ano da Copa, foi 2014, o Aldo ele era ministro do esporte, né? Em 2014, um pouquinho antes da Copa, teve o congresso da FIFA, foi realizado em São Paulo, e a FIFA ali reiterou que o Palmeiras era o primeiro campeão mundial, ou que a Copa Rio era considerada o primeiro campeonato mundial de clubes. O problema é que muitos jornalistas passaram a partir daí mandaram e-mail para a FIFA, e aí, é campeão, não é campeão? E a FIFA às vezes respondia, não é, e a FIFA não colocava o Palmeiras na sua lista de campeões mundiais. Inclusive na semana que vem, já quero convidar vocês, eu vou falar também sobre mundiais, também sobre o que a FIFA considera de mundiais, e contar algumas histórias sobre como que a FIFA trata os intercontinentais, né, nós temos aí o São Paulo bicampeão, o Santos e tal. Como que essa relação da FIFA com mundiais, que é maluca, não só com relação ao Palmeiras, mas também com relação aos outros clubes. Vou falar isso no vídeo da próxima semana. Então, muitas vezes se mandava até o próprio Estadão, o Jamil Chad, o jornalista que trabalhava no Estadão Live, mandou um e-mail para a FIFA e respondeu, não, o Palmeiras não, estamos analisando ainda, não é, tal. E em alguns outros momentos a FIFA trocou o Mundial para o Global, né? Então o Palmeiras era o primeiro campeão de um torneio global, né? E o que de fato é, né? Se você pegar o torneio, ele foi organizado com 8 equipes, tinha o Sporting de Lisboa, o time da Iugoslávia, né, a Juventus da Itália, que jogou a final contra o Palmeiras. Eram equipes de vários países reunidos pela primeira vez para jogar um campeonato. Não era um campeonato organizado pela FIFA? Não era. Mas, de fato, foi o primeiro torneio global realizado no mundo, né? Foi ali um ano depois da Copa do Mundo de 1950, em que o Brasil perdeu, a população ficou muito triste, e houve muita festa quando o Palmeiras foi campeão, inclusive com o estádio do Maracanã lotado, com muitos torcedores do Rio de Janeiro torcendo para o Palmeiras. O Palmeiras ali era o Brasil, hoje em dia seria impensável isso, né? Você vê o Maracanã lotado torcendo para o Palmeiras, com torcedores do Rio torcendo para o Palmeiras, pela rivalidade criada, mas na época aconteceu isso e o Palmeiras acabou tendo esse apoio. Afinal, a FIFA considera ou não o Palmeiras campeão mundial? A FIFA considera o Palmeiras o primeiro campeão global, isso é fato. Está registrado, está em textos. Antes do Mundial de 2020, que foi jogado em 2021, o Palmeiras participou pelo título da Libertadores de 2020, a FIFA citou isso no texto do perfil do Palmeiras, mas agora, no perfil que fez antes do Super Mundial, ignorou. Então por isso que é uma relação de montanha-russa que gera muita dúvida.
Mas o fato é que tem documento, está documentado, que a FIFA considera a Copa Rio de 1951 o primeiro torneio global. A FIFA considera como o primeiro mundial? Não, né? Porque a FIFA considera como mundiais aqueles que ela organizou, e desde 2017 também os intercontinentais, essa história que eu vou contar na semana que vem. Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é um assunto que daria para falar, né, ficar 1 hora aqui, teria muito mais coisa para mostrar do dossiê, teria outros detalhes para contar. Espero que tenham gostado. Bastante informação aqui. E acompanhar no Estadão aí a cobertura que vai ser bem legal do Mundial de Clubes com 4 brasileiros. Me sigam nas redes sociais, Instagram, @risomark, no X, o eterno Twitter, @markriso. Assine o Estadão para poder ler minhas colunas lá em texto. E ative o sininho e acompanhe no YouTube do Estadão, que também o vídeo aparece por lá. É isso, um abraço, até semana que vem.